Olá pessoal, tudo bem? Então, retornamos hoje com o nosso Baruch Spinoza e falamos um pouco da sua história, o seu contexto histórico, a sua origem. Também abordamos um pouco a partir da ética, o seu pensamento em relação à substância que é a causa sui e que é Deus. E nós paramos na questão do homem. Bom, eu separei aqui alguns trechos, alguns textos. Depois pode acompanhar também a partir dos slides. A partir do ponto 10, o 10º slide, vai falar sobre a questão do conhecimento. Tá certo? Retomando então, o que é a substância, né? Substância é aquilo que tem causa em si mesmo, a causa sui. E ele diz que essa causa sui só pode ser Deus, porque é a substância única, a substância perfeita. E essa substância, ela não se diferencia da natureza. Ou seja, substância, enquanto causa sui, Deus, é igual a physis, igual à natureza. Daqui nós vamos ter um grande problema, que será a crítica em relação a Spinoza sobre o seu panteísmo. Vamos deixar isso por enquanto de lado. Deus é infinito porque não pode ser limitado por nenhuma outra coisa da mesma natureza. Então, ele é único, é infinito, é ilimitado. E existe nele, como nós vimos no último vídeo, um movimento de natura naturans que vai resultar em natura naturata. Então, natura naturans é a natureza que vai se realizando quanto causa sui. Então, ela vai se desenvolvendo, ela vai transformando, se autotransformando. E a natura naturata seria o resultado dessa transformação. Isso do ponto de vista ontológico. Aí Deus tem os seus atributos, como nós falamos, e Deus, ele procede na natura naturata e revela os seus modos. Então, há um movimento de Deus que se faz conhecido ou que se revela na natureza enquanto substância única, nos modos de ser de Deus. Esse é um ponto importante, porque os modos correspondem não à natura naturans, mas correspondem à natura naturata. E os modos, embora sejam infinitos, há também aqueles que são finitos na matéria. Então, os modos infinitos são 4, são produzidos pelo movimento e pelo intelecto infinito. E os modos finitos não têm limites, são ilimitados. Quanto aos modos infinitos, então, temos o movimento, temos o intelecto infinito. Do movimento, nós temos uma mediação do movimento e da ideia de Deus. E do intelecto infinito, nós temos a mediação intuitiva do intelecto de Deus. Quanto aos modos que são finitos, que estão na natureza, esses então são dependentes dos corpos. Então nós temos nesses modos aquilo que é palpável, né? Então o meu corpo, por exemplo, a minha pessoa, né, é um modo de ser de Deus. Assim como a planta que está aqui ao meu lado, assim como a lâmpada que está aqui à minha frente. Modos em que Deus se revela. Os modos não têm em si a explicação do seu ser. Então, o modo que é aplicado às coisas naturas, natura naturata,
os modos não são causa sui. Eles estão na substância que é Deus, mas se distinguem, porque são infinitos ou finitos, no nosso caso, finitos. Também no modo, não há distinção entre essência e existência, porque o modo não é causa do seu próprio ser. Então, aquilo que é modo, por exemplo, o Reinaldo, ele é substância ou partícipe da substância, que é a essência, e existe enquanto participa da natureza. E por fim, os modos, isto é, todas as coisas particulares finitas, vêm ao ser necessariamente. E aqui diz o Spinoza: no mundo das coisas, in rerum natura, não há nada contingente. Todas as coisas são determinadas a existir e a operar de certo modo pela necessidade da natureza divina. Então, lembram que a gente falava sobre a visão aristotélica, né? E Maimônides, que é o grande filósofo mestre do rabinato, onde descende as escolas rabínicas e onde o Spinoza estudou, eles se apoiam na visão, né, aristotélica de necessidade e contingência. Lembre-se lá de São Tomás de Aquino, na demonstração, né, das 5 vias, que são demonstrações indutivas, aristotélicas, tomistas, ou de Rambam, Maimônides, são indutivas. Então, a partir da natureza, se concebe aquilo que é Deus. Então, uma delas, das vias de São Tomás de Aquino, fala de ser necessário e ser contingente. Para Spinoza, mesmo os modos finitos, no caso eu, não sou contingente. Eu sou necessário como participante da natureza divina. Ah, mas o Reinaldo, moralmente falando, não é a melhor pessoa do mundo. Eu sou um ser necessário. Eu participo da substância, enquanto um modo de ser de Deus. Eu revelo uma dessas faces de quem é Deus. Aqui temos um outro problema, nós já falávamos no vídeo passado, sobre a questão do determinismo. Deus é livre? Deus é livre nas suas regras matemáticas. Deus é livre segundo as leis da natureza. E o homem, ele é livre? Bom, partindo para a questão do homem, o homem não é uma substância, ele é um modo. E a visão de Spinoza, ela limita a questão do ser humano a um modo de ser, a um participante das leis da natureza. Mesmo em relação ao pensamento e ao corpo, a ideia, né, de alma e de corpo. Há um paralelismo, né, e há uma descrição da natureza que, na verdade, depende dos conceitos de substância, de causa sui, né, e de natureza que o Spinoza apresenta, ou como nós falávamos aqui anteriormente. Então, na concepção aristotélica, São Tomás de Aquino, Maimônides, né, há um processo de indução, de valorização da sensibilidade, inclusive, né? Para Spinoza, há inversão disso. Há um processo de dedução. É a partir do conceito de substância, causa sui, substância, né, que está relacionado a Deus e que é a natureza, a partir dessa regra geral que vai depender os conceitos de modos, entre eles o modo que é humano. Então, Deus é livre nas suas regras, nas suas leis. O homem, aqui caímos num determinismo, ele é livre enquanto tem o conhecimento adequado. O que significa esse conhecimento adequado? É o conhecimento matemático da natureza. Se vocês pegarem os slides, então, fala que o homem tem consciência do corpo, né? O homem que é mente e corpo. E ali, lá no 15, 14, no 13, né?
vai falar sobre a questão do conhecimento à luz da eternidade, conhecimento adequado e perfeito de Deus. A partir do 13 e 14, aqui é interessante dar uma olhada no slide. Então, o que ele fala? Ele fala que uma das características básicas de Spinoza é a negação da liberdade. Então, o homem não é um ser livre no sentido no sentido volitivo, de vontades. Ah, mas eu tenho vontades. A minha vontade ontem era de não fazer o vídeo. Eu estava com um pouco de dor de cabeça, estava cansado. E eu agi bem? Eu deveria ter feito o vídeo ontem. Então, conhecimento inadequado das regras, das leis da natureza. Por que eu não fiz o vídeo? Aqui entra o slide 14. A mente sofre na medida em que tem ideias inadequadas. Ideias advindas das paixões, que são conhecimento do corpo. Então nós entramos no tema paixões. Lembrem-se lá de Descartes, que escreveu um tratado sobre esse tema, Paixões da Alma. Da mesma forma aqui, o Spinoza retoma ideias cartesianas sobre paixões enquanto vontades inadequadas, enquanto sentimentos distantes das leis matemáticas racionais, e vai falar sobre o corpo que acaba trazendo informações ou comunicando informações à mente que vai formar ideias que são, ele chama de incompletas ou inadequadas, erradas. Eu não tenho aqui no slide de vocês, mas acho que vale a pena anotarem esse ponto aqui. Para Spinoza, existe uma noção de liberdade ligada diretamente à noção matemática de adequação do conhecimento. No livro Ética, então na quarta parte do livro, nós temos como título De Servitute Homines, então sobre a servidão dos homens, ou da servidão do homem. E ali ele vai falar de definições sobre bem, mal, perfeição e imperfeição. E é interessante assim, porque Spinoza ele aborda a questão dessa liberdade, de um modo muito utilitarista. Para Spinoza, bom é aquilo que ajuda a própria conservação, mal o que traz prejuízo. Veja, a gente vai falar mais tarde, Stuart Mill, entre outros, sobre ética utilitarista. Mas aqui em Spinoza nós já temos essa ideia. O que é perfeição? É aquilo que o homem busca para aumentar o seu poder de agir para fazer o correto, para fazer o bem. O que é o bem? Aquilo que é menos prejudicial. O que é o mal? Aquilo que é mais prejudicial. Então, o que são as paixões? São os desvios que o corpo traz à mente. Para Spinoza, pessoal, diferente como eu falava no último vídeo, corpo e alma são uma coisa só, comunicante entre si. E Spinoza julga que as paixões impedem o uso da mente, o uso da razão. E por isso mantém o homem na escravidão. Então, quando a preguiça ontem, ou a dor na cabeça, a enxaqueca veio e comunicou a minha razão, ela convenceu a minha razão a não gravar o vídeo ontem à noite. Grava amanhã. Conhecimento inadequado, está errado. Aí acontece, não dormi bem, passei o dia pensando, tem que gravar vídeo, gravar mais vídeos, agora mais um vídeo, não é? Eu deveria ter controlado como o monge faz na ascese, controlado o instinto da paixão. Para Spinoza, então, é livre aquele que entre dois bens escolhe o maior e entre dois males escolhe o menor. É livre aquele que não age com perfídia. Perfídia tem a ver com traição, com hipocrisia, que obedece às leis do Estado, que com a mesma coragem enfrenta ou evita a desgraça.
O homem livre em nenhuma coisa pensa menos do que na morte, e a sua sabedoria é meditação não da morte, mas da vida. Olha, interessante. Saber viver bem e cuidar da própria vida. Cuidar então da natureza, cuidar então do Estado, né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a questão da religião e política. Então, quando o homem triunfa, no sentido de que a sua mente controla o corpo, ele tem então o domínio da razão e chega à bem-aventurança. Se vocês pegarem um slide, me parece que é o último slide. A vida do espírito é conhecimento. Então, embora ele une corpo e alma, não divide lá como Platão fez, como Descartes fez, né? Res cogita extensas e aquela coisa, né? Platônica também. Mas ele enaltece a mente sobre o corpo, porque a mente seria então um canal, uma ponte que vincula pela intuição o conhecimento de Deus, que ele chama isso então de bem-aventurança. O conhecimento, né, do amor intelectual de Deus. O amor intelectual a Deus. Buscar Deus sobre todas as coisas. Né? Esse é o primeiro mandamento do Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Spinoza, ele vê essa busca de Deus, ou esse amor a Deus, no sentido científico, no conhecimento da natureza, nas experiências com o mundo, e fazendo um paralelismo entre corpo e alma, essa união, e essa união hipostática de Deus que está escondido nos atributos e nos modos de revelação. Bom, aqui nós chegamos à questão da religião. Spinoza, ele aponta algumas questões num livro chamado Tratado Teológico Político. E também na Ética, ele traz alguns desses pontos também. Lá na parte 5, sobre demonstração, etc. Primeiramente, para Spinoza, que era judeu e que conhecia o judaísmo, ele faz uma distinção da religião que busca a obediência e do modo de amar e conhecer Deus pela razão, que é a filosofia. Então, para ele, existem dois modos de buscar Deus. Um modo é pela religião, o outro modo é pela filosofia. Filosofia aqui vamos entender no sentido bem amplo, como ciência. Quem busca Deus pelo modo da religião cai em muitos erros. Spinoza ele contesta o valor da Bíblia no sentido científico, na sua literalidade. Spinoza contesta os profetas, dizendo que eles agiam segundo a própria imaginação. E Spinoza afirma que a Bíblia ela tem um sentido na educação moral, na formação à obediência. Mas que a fé, que é o dado que se contrapõe à filosofia, à ciência, a fé torna os homens ignorantes e que não leva os homens a conhecer realmente quem é Deus. Porque a fé, ela vai acabar subjugando a razão. Lembra? E a razão é o filtro, a mente é o filtro que capta as impurezas que vêm pela sensação, pelo corpo. Então, se a gente apaga a razão e cai no dogmatismo religioso, então nós poderíamos ter certas euforias, certos fanatismos, certas impressões que a sensibilidade, a experiência e o corpo trazem à mente como ideias incompletas. Isso me lembra um pouco assim o pessoal que gosta de rezar e que acha que para rezar tem que se sentir muito bem, ou tem que chorar, né? Ou tem que pagar penitência,
Tipo, aquela ligação com o corpo enquanto o sentimento e a paixão. Né? Quantas vezes já ouvimos isso aí, né? Quem participa das igrejas? Ah, aquela missa é boa porque o padre faz a gente chorar. Ah, aquele pastor é bom porque ele me emociona. Então, parece que, nesse caso, a gente poderia aplicar aqui o que Spinoza fala, a uma diminuição do valor da razão. Então, a religião tem seu valor enquanto ensina a obediência. Mas ela não leva à real bem-aventurança, que para ele é essa anulação, né, o cancelamento das paixões do corpo, ou das ideias incompletas que temos sobre o mundo. Então, ele separa religião e ciência, e separa teologia e filosofia. O grande ditado, né, até eu citava isso em Descartes, esses dias atrás, o grande ditado da escolástica é estudar filosofia porque a filosofia seria a serva da razão, correto? Não mais. Quem quiser fazer teologia vai fazer teologia e não vai alcançar a real compreensão intelectual do amor de Deus. Pode se tornar uma pessoa ignorante, pode se tornar uma pessoa sentimentalista, pode se tornar uma pessoa fanática e por aí vai. Quem quiser fazer filosofia, não vai fazer filosofia como Antila Theologia, ou a serva da teologia, mas vai fazer pelo valor próprio da filosofia ou da ciência, quanto razão especulativa. Esse ponto é importante porque, a partir desse ponto, tanto no Tratado Teológico Político, que é mais específico, quanto na Ética, Spinoza ele defende a total liberdade de pensamento. Quem aí assistiu o documentário que eu passei para vocês, né, esse filme Apóstolo da Razão, percebeu a ansiedade, né, no sentido de busca, né, de ânsia, né, de Spinoza para instaurar um poder que fosse democrático, que fosse republicano em Amsterdã. Ali na metade do século XVII, em meio ao aumento de seitas protestantes e puritanos, né, e ele mesmo que sofreu uma inquisição sinagogal, né, foi excomungado pelo judaísmo, ele defende total liberdade de pensamento. Então, quando se fala de liberdade, do ponto de vista moral, do ponto de vista de relacionamentos, né, há essa adequação, né, adequação ao entendimento de Deus, que é regras da natureza e aquilo que é o certo, o correto a se fazer. Cumprir-se as leis. Do ponto de vista do Estado, cumprir as leis e respeitar a opinião do outro. Aqui nós temos um Spinoza que talvez seja o primeiro contratualista, né? Pensando que nesse período aí no século XVII nós teremos Thomas Hobbes, e Hobbes ele defende, né, a ideia do absolutismo, que seria a origem do pensamento contratual. Não aquele lá de Rousseau ou de Locke, mas o de Hobbes seria voltado à defesa do monarca. E Spinoza ele é contrário ao pensamento de Hobbes. Spinoza ele defende total liberdade de pensamento, mas ele defende também que diante da sua liberdade de expressão, você seja obrigado a, pela adequação da mente àquilo que é o que Deus deseja, às regras da natureza, que você seja um cidadão buscando a concórdia. Essa palavra concórdia é muito bonita, né? É com coração, com compaixão, né? Com amor. Então, do estado natural das coisas, um homem armado pode ofender o outro, pode machucar o outro e pode subjugá-lo. No estado político de Spinoza,
O homem não faz isso porque ele compreende que isso é um mal, é um prejuízo para o Estado. Ele não faz porque ele respeita a lei. Ele não se corrompe porque ele acredita que o Estado republicano, democrático, vai conservar o pensamento racional e a busca da ciência. Até parece que Spinoza não é atual para os nossos dias, não é? Estamos aí vendo tantas discussões sobre liberdade de expressão e o que se pode falar ou como se fala, né? A questão da defesa da democracia, pessoas aí que estão pedindo intervenção militar, jornalistas apanhando na rua. Spinoza, apesar de ter sofrido o que sofreu, ele é um visionário no campo da liberdade de expressão. Por fim, pessoal, eu queria então apresentar alguns pontos finais, alguns pontos críticos, né, para a gente poder finalizar. Primeira coisa, então, que é positiva no pensamento de Spinoza é essa diferenciação que ele faz com a filosofia clássica, da escolástica, né, que remete lá a Aristóteles, e ao próprio Maimônides, também era um aristotélico, um filósofo judeu medieval aristotélico. Bom, por quê? Porque para eles, né, para Aristóteles e esses filósofos escolásticos, né, existia uma contraposição entre substância e acidente. Então, a substância era aquilo que era necessário. O acidente seria contingente. Para Spinoza, não existe mais esse dualismo. Tudo que está aí porque a mente divina quis. Então, pense no bandido, no estuprador. Ele não é um acidente. Vamos pensar no mosquito da dengue, né? Engraçado, né? Tem animais aí que a gente defende, protege. E o mosquito da dengue a gente quer matar. Bom, por quê? Ele provoca a doença, claro, né? O Aedes aegypti. Ele provoca a dengue. Mas esse mosquitinho ele está no mundo porque ele tem uma razão de existir. E é a nossa falta de bem-aventurança ou de clareza das ideias de Deus nos leva a matar esse bichinho, a não compreendê-lo. Talvez a solução que o Spinoza poderia apontar seria que falta ciência. Se entendêssemos as regras da natureza de modo matemático, intuitivo, claro, seríamos capazes de conviver com o Aedes aegypti sem matá-lo, encontrando a cura para a dengue. Bom, tão simples, né? Só não deixar água no vaso, só não deixar lixo jogado pela rua, que não vai ter proliferação desse animalzinho e provocando essas doenças. Mas cabe ao homem então buscar a solução, e a solução não seria exterminar. Mesma coisa, um bandido, estuprador, o que for. Ele está aí no mundo porque a mente divina o colocou, e esse homem, estuprador, o bandido, ele é um modo de ser de Deus. Veja só, o modo de ser de Deus, ele revela quem é Deus, no caso, de modo finito, mas há também aquilo que é infinito, como movimento e como a própria razão, a inteligência. Ponto crítico, né? É a questão da liberdade. No sentido de livre-arbítrio, nós perdemos esse conceito. Virtude para Spinoza será uma virtude matemática racional, puramente racional. Então, aqui nós temos talvez já uma prefiguração lá na frente do imperativo categórico de Kant. Você deve agir porque você sabe o que é certo a fazer. Então, a minha ação ela é uma consequência lógica do conhecimento que eu tenho. E aqui parece que temos o problema que, para Spinoza, então, não existiria a problematização do mal. O mal se reduziria a um utilitarismo. Aquilo que causa menos bem, ou aquilo que me leva a ser menos, ou a conhecer menos, seria o mal.
Mas ontologicamente, né, aquele conflito que há lá entre o anjinho do bem e o anjinho do mal, né, isso se perde. Em Spinoza não existe. Não, a pessoa humana, então, ela não escolhe o bem porque existe o bem. Ela simplesmente age de modo lógico, sabendo o que é correto, agindo corretamente, ela estaria fazendo bem. Se ela não sabe o que é o correto, e se ela agir de forma incorreta, ela não estaria causando mal. Entendem? Simplesmente seria um conhecimento inadequado. Esse é um ponto difícil e complicado, e por isso, né, Spinoza vai ser abandonado durante muito tempo, vai ser retomado com os iluministas. Quase um século depois vão começar as leituras, né, dos textos de Spinoza. Por causa dessa questão, essa agressão que ele faz à teologia, né, e ao Deus da religião, dos templos, né, da catequese, etc. Por fim, o que é muito positivo, né, que eu acredito e que, seguindo as leituras e preparando a aula, encontrei, é esse esforço de ligar o homem à natureza e a Deus, de trazer unidade às coisas. Daqui nós temos o problema que é o determinismo, a liberdade, o mal, etc. Mas também temos uma questão interessante, é o vínculo íntimo, né, de união. Sei lá, hoje fala-se tanto na igreja, por exemplo, de casa comum, né? Aí temos religiões alternativas que falam de questões psicossomáticas e o homem que abraça a árvore, a pedra e a energia e, sei lá, comunicação de forças, né? Tudo num aspecto de unidade. Bom, como judeu, ele não seria capaz de renegar esse aspecto no momento em que vivia. A unidade de Deus, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Bom, ele faz a interpretação dele, então, separando a Bíblia, a religião e carimbando o pensamento da filosofia moderna, dando à filosofia, agora na modernidade do século XVII, a excelência, né, ou a sua postura, a sua posição de autonomia, de conhecimento e talvez, né, de comunicação da verdade. Verdade essa, repito, que é o amor intelectual de Deus. Então é confuso, né, estudar Spinoza, porque ao mesmo tempo em que ele rejeita a religião, ele traz todo esse vocabulário religioso. Ao mesmo tempo em que ele usa a palavra Deus, ele traz Deus à natureza, né? a um conhecimento que seria, não conhecimento, mas uma realidade que seria imanente. Deus está nas coisas. Deus se revela por atributos, Deus se revela por modos, mas Deus, então, está aí. Eu dou um exemplo, às vezes, assim que funciona, para entender isso, né? Imagina assim que Deus é um pasteleiro e que ele pega da sua própria carne para fazer a carne moída e para colocar no pastel. É isso. É tal unidade, né? É tal unidade que Deus está em todas as coisas, em tudo, que Deus se confunde, né, até com as coisas mais vis. Eu citava agora ali o exemplo do bandido, estuprador, né? Ou o Aedes aegypti, o mosquito. Então aí há um ponto bonito, interessante, mas também é um ponto muito confuso, muito complicado de se desenvolver. Ok? Então guardem esses temas aí que nós vimos, né? Façam um mapa conceitual de vocês, façam um resumo, leiam, né, sobre Spinoza, sobre a questão da substância, os modos, atributos de Deus, a questão da liberdade, determinismo, o panteísmo, né? Esses são os pontos principais da filosofia
de Baruch Spinoza. Fiquem com Deus, bom final de semana, tchau!